há um problema radical entre ele e Roma, e ele decide atacar Roma para tomar o poder e instituir um império que ele achava que poderia ser monolítico, como anteriormente. Mas ele não tinha onde se agarrar. O fato é que no caminho para essa batalha de Roma aconteceu algo. Esse algo, a história diz que ele viu uma luz, outros dizem que caiu um meteoro, alguns mais céticos dizem que ele não viu foi coisa nenhuma, foi tudo uma questão de marketing político, seja lá o que for. Pouco importa. O que interessa para nós hoje aqui, para eu concluir em 25 minutos, é o seguinte. Havia na comitiva do Constantino um cristão escriba chamado Lactâncio. Já ouviram falar nessa figura? Lactâncio. Lactâncio é dessas figuras que não tem nenhuma importância histórica. Você quase não ouviu falar de Lactâncio, a maioria não ouviu. Porque ele não tinha e não teve essa importância histórica. São esses indivíduos que se tornam importantes na história pelo que eles fazem na cabeça dos que dirigem a história. Ou pelos serviços que eles prestam por aqueles que estão conduzindo o fluxo histórico imediato, que no caso era Constantino. Esse Lactâncio, como escriba cristão, ele era um homem fiel, bom, legal, mas cansado. Cansado de tanta opressão, cansado de ver os milhões de irmãos espalhados por todo o império, oprimidos em todos os lugares. Ele olhava para Constantino e dizia, poxa, esse cara bem que podia ser um alívio para a gente, né? E ele estava ali anotando o que o imperador ditava. Isso era o trabalho dele, né? Sentar e escrever. Redigir as falas, enviar as cartas, as mensagens, de modo que ele não tinha intimidade, mas ele tinha proximidade, tinha acesso. E o que acontece é que, quando esse meteoro, vamos assim dizer, cai, há uma grande quantidade de pessoas de linha mais científica que acredita que foi a queda de um meteorito que gerou aquele riscar de fogo na frente dele. De Constantino. E o Lactâncio, próximo ali, disse, olha, tem muita coisa que poderia acontecer de bom na sua vida se você levasse a sério a fé em Jesus. E começou a falar para ele de coisas. Por exemplo, o império está todo dividido, exceto um grupo. Tem um grupo que está todo unificado em torno de um nome. É o grupo dos discípulos. A capilaridade desse grupo cobre o império todo mais do que os magistrados e procuradores romanos conseguem cobrir. A infiltração da gente é em todo lugar. Aí o Constantino, que não era bobo nem nada, ficou ouvindo aquilo e falou, meu Deus, mas que coisa mais revolucionária, extraordinária esses caras. Aí o Lactâncio disse para ele, olha, por que você, na invasão de Roma agora, você não usa uma cruz como símbolo? Aí Constantino pegou uma cruz e adornou a cruz com um adereço a mais, de modo que ela acabou sendo conhecida, e é conhecida até hoje como a cruz de Constantino, trocou a águia de todos os escudos e imprimiu aquela cruz e disse, nós vamos marchar com essa bandeira, é sob esse nome que nós vamos ganhar, é nessa força que nós vamos conquistar. Ora, os exércitos romanos, àquela altura, eram todos exércitos de mercenários pagos para lutar, nenhum coração. Escravos obrigados a lutar, mas nenhuma adesão. De repente, aquela simbolização gerou no coração de um monte de gente um sentimento de uniformidade, de coesão em relação a ele. E o Lactâncio foi tendo papel cada vez mais importante junto a Constantino. E foi Lactâncio que disse a ele, olha, quem sabe você é o 13º apóstolo. O apóstolo imperador, o apóstolo poderoso. Quem sabe você é o cumprimento dos tempos de refrigério sobre o qual
Pedro nos falou que o Senhor nos mande um tempo de refrigério. Você pode ser a encarnação desse tempo de refrigério. Era tudo que o Constantino queria ouvir. Poxa, essa população inteira, capilarizada, espalhada pelo império, tem esse representante que me diz isso. Aí Lactâncio disse, olha, ninguém confia em você, mas eles confiam em mim. Você quer que eu aproxime os bispos da igreja de você? Hoje em dia você pensa em bispo, você pensa nessa figura aparatosa, aviadada, essa coisa toda. Mas bispo naquele tempo era um carinha humilde, simples, piedoso. Ele era bispo porque ele era aquela descrição de 1 Timóteo no capítulo 3. Marido de uma só mulher, moderado, manso, cordato, pacífico, enfim, apto para instruir, tudo aquilo que se vê ali. E esses bispos foram chamados, relutantemente foram conversar com Constantino pelas mãos de Lactâncio. Lactâncio fez a ponte, foi se aproximando. Constantino, que não era bobo nem nada, entendeu logo qual era a angústia daquela população e da noite para o dia transformou aqueles bispos simples em bispos evangélicos. Do dia para a noite, deu riquezas, tesouros, aboliu os impostos. Quem se converter não paga mais imposto. Olha que maravilha! Parte dos impostos serão transferidos para os bispos. Isso da noite para o dia, de perseguidos, eles passaram a ter essa posição privilegiada. E surtaram, minha gente. Surto, a diferença entre a sobriedade e o surto habita um instante. Você pode começar o dia sóbrio e, dependendo do que você compre como um pacotão mental para a sua vida, isso pode surtar você completamente. Acontece que foi isso que se deu. Da noite para o dia, aqueles bispos perseguidos agora são reverenciados. Aquele povo que não tinha onde reclinar a cabeça agora pode mandar construir coisas. E Lactâncio disse mais. Você quer agradá-los mesmo? Eles não tinham tido um único templo até aquele dia. Nenhum. Quando você começa a encontrar templos cristãos por aí, já são construções do IV século. Já é Helena, mãe de Constantino, que vai construir templos nos lugares importantes, porque os discípulos de Jesus não tinham lugares sagrados. Jesus tinha dito que nenhum lugar era sagrado. Não foi isso que ele disse? A mulher samaritana, e repetiu e inferiu em outras ocasiões. Não é aqui, não é Jerusalém, não é em lugar nenhum. É aqui, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas para o imperador romano, que cultuava lugares, que erigia templos, que tinha uma mente pagã, e a mãe dele também, eles informaram-se aonde são os lugares. Jerusalém, num lugar assim. Deserto do Sinai, quem sabe fazer um mosteiro para meditação lá nas bases do pé do Monte Sinai. Vamos construindo lugares assim importantes. E da noite para o dia, aquelas grandes construções antes dedicadas aos deuses romanos ou greco-romanos estavam sendo transformadas em lugares de adoração de Jesus. E em alguns outros lugares, feitos sagrados pela mentalidade pagã dos romanos, subiram neles grandes edificações. E aqueles bispos que antes eram perseguidos, agora eram figuras que se beijavam a mão, onde passavam cheios de privilégios. E instantaneamente a corrupção penetrou tudo. Aí, Constantino, mais esperto ainda, disse o seguinte: eu vejo que não existe um centro de poder. Esse negócio está todo solto. É assim, o espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Isso não é uma coisa funcional. A gente tem que ter um centro de poder. Então vamos instituir centros de poder. Primeiro, centro de poder tem que ser um credo que seja comum a todos. Quem rezar por aquela cartilha fica, quem não rezar sai. Mas não precisava haver conversão, só bastava haver uma adesão, que podia
apenas sem crença, apenas